porque eu estou vendo a unção, e eu quero chamar a Vanessa aqui nesse momento. Eu vou voltar com a sua presente para ali, para você não te atrapalhar, mas sua nova versão, você coloca uma foto, para que Deus te bota no seu gabinete, onde você quiser colocar. Você sabe que eu adoro decoração, e eu olhei, eu falei, Joel, é a cara da minha amiga, olha que coisa linda, gente. Só quando eu a vi naquele hospital sem cabelo, careca, e agora eu vejo com esse cabelo lindo e maravilhoso. Ela é linda, tira foto, capricha. Obrigada, queridas. Olha, bota hoje aí no Instagram, não vai deixar uma semana não. Amiga, eu falar de você não tem como. A gente acompanha você na internet, seu ministério junto com seu marido, e que Deus continue te usando maravilhosamente, porque é o futuro da nossa geração, da sua geração. Eu já estou com meia, então eu vou deixar para ela. Mas que Deus te use nessa manhã aqui. Essa é a sua igreja. Nosso pastor mandou um abraço, teve que viajar. Doutora Isneda também deve estar em casa, olhando na internet. Mas que Deus fale, não só para as mulheres como Outubro Rosa, mas que fale para você, homem, também. Que mês que vem eu quero ver essa igreja bombando com a conferência de homens. Né, pastor Wesley? E que Deus te use. Vamos ficar de pé, vamos orar pela pastora. Pai, no teu nome, Jesus. Ah, que bênção. E sentar ali agora e só receber de ti também, Pai. Como a gente tem necessidade de receber. A gente dá tanto, mas tem hora que a gente tem que sentar e falar, não, chega, agora é minha vez de receber. Continue usando Vanessa Teixeira, aonde ela passar, onde ela colocar a planta dos seus pés, onde ela abrir a boca, que não seja ela, mas o Espírito Santo de Deus, falando através dessa jovem pastora, essa jovem mulher, mãe, esposa, amiga, companheira e serva do Senhor. Usa, em nome de Jesus, e todos podem dizer, amém. Deixa eu ver. Oh, peraí, acho que esse aqui está mais limpinho. Vê se esse daqui está funcionando. Está funcionando aqui, amigo? Isso aqui? Tá. Tchau. Obrigada por tudo, tá? Vou levar seu presente ali. Bom dia, igreja. Vocês podem se assentar. É uma honra para mim poder estar nesse altar. Sinto-me privilegiada. E Deus sabe o quanto esse altar que tanto me abençoou, que tanto me forjou, esse altar que liberou tantas palavras proféticas que posso viver hoje em minha vida. Por isso, eu tenho muita gratidão todas as vezes que sou convidada para estar aqui. Eu quero que você saiba que realmente você está numa igreja abençoada, numa igreja séria, com pastores abençoados. Todas as vezes que posso, falo do quanto a vida do pastor Amadeu é uma vida ilibada, uma vida de um homem notório, relevante nessa geração. Hoje nós estamos vivendo um tempo que as pessoas buscam performance, mas o céu continua buscando a unção que tem na vida do seu pastor. Que você seja esse homem, essa mulher, que não se deslumbre com os talentos, os dons, porque isso, irmão, chamado e dom é irrevogável. Você pode usar como você quiser e onde você estiver. E o dom muitas vezes nos impressiona. E muitas vezes a gente fica tão impressionado com o dom que a gente chama dom de unção, mas dom não tem nada a ver com unção. A unção de Deus, ela nos habilita a fazer coisa que nós não teríamos condições humanas para fazer. O pastor de vocês é um pastor, é um homem improvável que Deus pegou, ungiu, e a unção do Senhor permanece sobre a vida dele. Porque diferente do dom que Deus deu e não tira,
Onde você estiver, você pode cantar bem, seja para Deus ou para o diabo. Mas a unção não. A unção só permanece enquanto você é fiel, enquanto você continua transbordando. E é muito notória a unção de Deus sobre a vida do pastor Amadeu, a quem eu também trago meu abraço, minha admiração. Amo tanto o pastor Amadeu e a família dele que casei com o irmão dele. Então, tem um pedaço dessa família na minha casa. Agradeço também a Fátima, minha amiga, como ela mesma disse. A Fátima me abençoou demais em várias estações da minha vida. Desde que cheguei nessa igreja, os primeiros passos na caminhada da fé, até o dia que enfrentei o maior deserto da minha história. Lembro como hoje, vendo o meu corpo se desfigurar diante de mim, ela enviou para mim uma caixa grande, que ela é assim, né? Ela é dessas, ela não envia algo assim pequenininho, não. Quando ela já vem com algo grande. E quando eu abri aquela caixa, tinham várias perucas que eu pude escolher qual peruca usar durante todo o processo que vivi. Sabe? Algumas pessoas realmente são nobres, e Fátima é uma dessas pessoas nobres que eu admiro. Dentre tantas outras que essa igreja tem, minha alegria de rever colegas, amigos que tem até hoje, minha amiga Sara ali, pastora Noelma, mulher que eu admiro profundamente. Vendo aqui os ministros de louvor, pude reencontrar alguns da minha época. E uma coisa que o Espírito diz muito ao meu coração, sabe, irmão, se você tiver que fazer uma opção entre velocidade e continuidade, escolha a continuidade. A constância carrega uma bênção. Há uma bênção na continuidade. Há uma bênção na constância. E nesses últimos dias, Deus está levantando homens e mulheres contínuos, constantes, perseverantes. E eu louvo a Deus por ver tantos homens e mulheres contínuos aqui. Eu sei que há uma bênção de Deus sobre a vida de vocês. Recebam meu carinho e meu amor. Como hoje é um dia especial, é de rosa, né? O dia do rosa, eu vim aqui representando. Outubro é um mês muito significativo para mim. Obrigada, irmã. É um mês muito simbólico, porque é o mês do meu aniversário e é um mês que nós celebramos, né, e falamos sobre a prevenção do câncer de mama, algo que eu vivi, enfrentei e superei. Deixa eu falar uma coisa para você. O maior testemunho da nossa vida acontece quando nós superamos a maior tragédia da nossa história. Eu não sei o que você tem vivido. Talvez você esteja vivendo um tempo de dor que você considere ser o tempo mais difícil da sua vida. São os tempos mais difíceis da nossa história, que Deus está construindo o testemunho mais poderoso da nossa trajetória. Amém? Foi nesse tempo que eu fui construída em Deus, e eu sei que é nesse tempo de dor que Deus está construindo muitas pessoas aqui. Bom, eu gosto muito da primavera, estação que nós entramos há poucos dias, né? Há quase um mês na primavera. Uma estação que eu gosto porque é uma estação amena, e Deus tem falado muito comigo nesse texto. Eu construí essa palavra, e essa palavra está ruminando dentro do meu coração, e eu tenho certeza que essa palavra vai abençoar a sua vida nessa manhã. Então, a primavera é uma estação que eu gosto muito. Eu sofro pouco na primavera. O tempo é bom, o clima é ameno, eu não sinto frio demais, eu não sinto calor demais. Então, eu amo a primavera. Eu também gosto do outono, porque é uma estação parecida. Apesar de não ter a beleza da primavera, o outono é uma estação confortável para mim. Mas se eu perguntasse para você, qual é a estação do ano que você mais gosta?
talvez alguns aqui diriam, eu gosto do inverno. Eu amo friozinho, clima de montanha comigo mesmo. Eu gosto de um clima de montanha, gosto de me arrumar bem, gosto de colocar casaco. Acho que as pessoas ficam mais elegantes, então eu amo o inverno. Eu, por exemplo, não fico bem no inverno, eu sinto dor nos ossos, o frio me provoca uma dor absurda. Então, inverno não é uma estação que eu gosto de enfrentar, não é mesmo? Mas talvez outras pessoas aqui dirão, eu gosto do verão, eu amo calor, se eu pudesse eu viveria o verão o ano inteiro. Calor me faz bem, eu fico animada, disposta. Calor para mim faz muito mal. Eu tenho a pressão já baixa, minha pressão baixa mais ainda, então eu perco a energia, eu fico lenta, lerda. O verão para mim não é uma estação boa. Portanto, se Deus me permitisse escolher uma estação para viver o ano todo, eu diria a primavera, ou no máximo o outono. Mas sabe, irmãos, nós não podemos viver uma única estação o ano inteiro, ainda que a gente queira. Ainda que seja confortável para a gente. Ainda que seja uma estação que a gente tenha profundo apreço por ela. Nós não podemos viver estações confortáveis o tempo inteiro. E não tem jeito. Vamos precisar mudar de roupa para enfrentar as estações que a vida nos propõe. Não adianta, eu gosto da primavera, mas a roupa da primavera não cabe para mim no verão. A roupa da primavera não cabe para mim no inverno. Eu vou precisar mudar de veste. Se você gosta de inverno, não adianta você viver com as roupas do inverno no verão. Você vai sofrer, você vai passar mal. Mas já que nós não podemos viver a mesma estação, a estação agradável, confortável para a gente, um ano inteiro, o que a gente faz quando a estação muda? O que a gente faz? Tem gente que reclama, murmura. Tem gente que lamenta. Ai, que coisa, esse calor, não aguento mais. Tem gente que decide não enfrentar a estação. Eu não gosto dessa estação. Não vou enfrentar. Fica com a mesma roupa. Está no verão com a roupa do inverno. Está sofrendo, reclamando, triste, porque decidiu não enfrentar. As estações que nós enfrentamos na vida, nós precisamos estar com a vestimenta certa para enfrentá-la da maneira certa. O tema da minha mensagem hoje é: a estação mudou. E agora? Abra comigo a palavra de Deus. Em Josué, capítulo 1. Josué, capítulo 1, nós vamos ler dos versículos 1 a 5. Diz assim a palavra de Deus. Eu acredito que a minha versão aqui seja a nova versão transformada, NVT. Tá? Mas se você tem outra, não tem problema, acompanha na sua versão. Depois que Moisés, servo do Senhor, morreu, o Senhor disse a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés: meu servo Moisés está morto. Chegou a hora de você conduzir todo este povo, os israelitas, para atravessar o rio de Jordão e entrar na terra que eu lhes dou. Eu darei a vocês todo lugar em que pisarem, conforme prometi a Moisés, desde o deserto do Negueb ao sul, até os montes do Líbano ao norte, desde o rio Eufrates a leste, até o mar Mediterrâneo a oeste, incluindo toda a terra dos hititas. Enquanto você viver, ninguém será capaz de lhe resistir, pois eu estarei com você, assim como estive com Moisés. Não o deixarei, nem o abandonarei. Feche comigo seus olhos mais uma vez, vamos orar. Espírito de Deus, o Senhor governa soberanamente neste lugar.
nós pedimos que nessa hora que a tua palavra está sendo ministrada aos corações, que os corações sejam iluminados, as mentes livres para receber a tua revelação, meu Pai. Eu peço ao Senhor que me use para isso, que essa manhã, como já foi orado aqui, seja uma manhã de transformação, de mudança de estação, uma manhã que o Senhor haja com grande poder e glória. É a oração que te fazemos, já te dando graças por aquilo que o Senhor propôs realizar aqui. E o que o Senhor propôs realizar na vida deste homem e desta mulher, ninguém poderá impedir. Então faça, Senhor, e me usa para isso, em nome de Jesus. Amém. Esse texto tão lido e conhecido por nós, vai nos ensinar algumas verdades. Josué era um auxiliar. Josué era auxiliar de Moisés. Um auxiliar que todo pastor gostaria de ter. Porque Josué, ele era um cara muito servo. Josué, ele não tinha pretensões ministeriais, ele não estava preocupado com títulos. Josué servia ao povo de Deus, servia ao Deus do povo e servia também ao seu líder. Josué era um líder servidor. Josué, ele era um cara bem intencionado, proativo e muito engajado em todos os projetos de Deus para o povo e do seu líder para o povo. Então, certamente, todo pastor gostaria de ter Josué como um auxiliar seu. Josué, ele é aquele cara tão proativo, tão empoderado e tão cheio de fé, que em determinada missão enviada pelo seu líder Moisés, ele vai à terra, a terra que fora prometida, espiar aquela terra, e ele é um dos dois que volta com um relatório positivo acerca da terra. Pense comigo, Josué era um homem que todo líder, todo pastor gostaria de ter ao seu lado. Mas agora, Josué está sem o seu maior mentor, o seu maior líder. E Deus fala para ele: Josué, Moisés morreu. E há muita terra ainda para conquistar. O que nós podemos aprender com a vida desse líder que nunca almejou um título, mas que de repente a estação mudou para ele. E aquilo que não cabia a ele, agora está em suas mãos. A estação mudou. E agora, o que eu aprendo com esse texto? Em primeiro lugar, eu aprendo que nós precisamos parar de esperar o que não vai voltar mais. O versículo 1 diz: meu servo Moisés está morto. Há momentos, irmãos, que nós não queremos aceitar algumas coisas que perdemos e que não vamos ter mais. Nós não queremos aceitar e ficamos ali esperando como se aquelas coisas um dia fossem voltar e elas não voltarão mais. Então, o que fazer? Acabou? Acabou a esperança? A promessa se foi? Acabou a vida? Não. Sabe, queridos, tem algumas pessoas que apostaram em relacionamentos que terminaram. E porque o relacionamento terminou, achou que acabou a esperança de viver a promessa de Deus. Tem pessoas que não acreditam mais que vão constituir famílias, porque amou alguém, acreditou em alguém e foi traído por esse alguém. Eu quero falar para você nessa manhã, ainda que você tenha perdido algo que você considerou relevante na sua vida, você não perdeu a promessa de Deus.
A promessa de Deus não morreu para você. Ainda que algo que você tinha expectativa de viver tenha fracassado. Tem pessoas que apostaram numa empresa. A empresa faliu e agora tem medo de recomeçar seus negócios e acredita que a palavra que haviam recebido anteriormente não vai prosperar mais em suas vidas. Tem pessoas que Deus tirou a posição, Deus tirou o título, Deus tirou o cargo na igreja, e por isso parece que perdeu a própria vida. Você conhece alguém assim? Que perdeu o prestígio que tinha, a posição que tinha, o cargo que tinha, e parece que perdeu a vida. Agora está inerte, paralisado, infrutífero, estéril. Porque perdeu a posição, perdeu o cargo. Tem gente que está mal com Deus, sabe por quê? Está mal com Deus porque perdeu alguém que ama muito. Perdeu um ente querido. E desde que perdeu, não consegue mais prosseguir. Não consegue mais se levantar. Não consegue mais ver o que está adiante de si mesmo. Eu fiquei mal com Deus quando eu perdi a minha mãe. Aos 54 anos de idade, a minha mãe morreu com câncer de mama. Eu já tinha colecionado inúmeras experiências com o Senhor, mas eu posso lhe garantir que nenhuma experiência que eu colecionei com o Senhor até aquele momento foi forte o suficiente para impedir que eu entrasse num luto profundo com a perda da minha mãe. Eu entrei num luto tão profundo que eu acreditei que todas as promessas de Deus para mim haviam se perdido. Eu acreditei que Deus estava sepultando não apenas a minha mãe, mas estava sepultando também a minha vida, porque ela tinha morrido. Eu disse para Deus: você pode todas as coisas. Você é Jeová Rafá. É Deus da cura. Você podia ter curado a minha mãe e você não curou. Você sabia que ela era importante para mim. Você sabia que eu a amava. Por que você não curou? Sabe o que aconteceu comigo? Eu fiquei 1 ano de mal com Deus. Eu vinha para a igreja, eu sentava nos últimos bancos da igreja. E tudo que o pregador ministrava aqui não fazia sentido para mim. Tudo que o pregador falava para mim batia como num escudo e voltava, não entrava, não penetrava a minha própria alma. Sabe o que eu fiz? Eu resisti à estação. E o que aconteceu comigo? Eu adoeci. Por eu não aceitar perder a minha mãe, eu adoeci menos de 1 ano depois da sua morte. Eu ainda estava num luto. Deixa eu falar uma coisa para você. Não espere necessitar de um milagre para se levantar e sair da estação que já não cabe mais para você. Eu fui curada do luto da minha mãe no meio do processo de câncer. Antes do câncer, eu chorava todos os dias, lamentava todos os dias. É claro que eu dizia, já era crente. A gente fala algumas coisas do tipo, Deus é soberano, Deus sabe. Ele deu, Ele levou. Mas lá no fundo, eu estava entristecida por saber que Deus tinha poder para fazer e não fez. Lá no fundo, eu estava magoada. E as minhas falas não revelavam, mas as minhas atitudes revelavam a tristeza que eu estava de Deus. Sabe quando nós revelamos que nós não aceitamos uma estação que Deus nos propôs na nossa vida?
quando nós nos mantemos inertes a todo projeto do céu para a sua igreja. A gente diz que aceita, mas a gente está lá sentado, eu não vou fazer mais nada, eu vou ficar aqui. Nada vai mudar para mim. Mas quando eu enfrentei o processo, irmãos, Deus foi me curando. Deus foi me curando. Eu precisei necessitar de um milagre para viver uma cura. Eu precisei necessitar de um milagre para sair do luto. Eu quero declarar sobre a sua vida que você não vai precisar necessitar de um milagre para sair e mudar de estação e colocar a veste nova para a sua nova estação. Moisés morreu. E agora? E agora você não vai esperar por aquilo que não vai voltar mais. Há um novo tempo esperando para você. E Deus falou comigo. Eu tirei os seus apoios. Mas eu sou tudo o que você precisa. Eu não te deixarei, eu não te desampararei. Eu vou estar com você. Tem coisas na tua vida que você acha que você não vive sem ela. Mas se Deus determinar tirar de você, você vai identificar que a única coisa que você não vive sem é sem a presença do nosso amado Deus. Você vai aprender a viver sem qualquer coisa que você considere importante. A única coisa que você não pode viver sem é a presença de Deus. Eu entendi isso nos dias mais difíceis da minha história. Ai, irmãos, e nós temos para onde olhar. Jó, a palavra de Deus diz que ele perdeu tudo que ele considerava o quê? Importante para ele. Ele perdeu bens, ele perdeu filhos, ele perdeu amigos. Mas está lá, Jó capítulo 1, versículo 22. Diz que em tudo Jó não pecou, não murmurou, nem atribuiu a Deus tamanha desgraça em sua vida. Ele avançou na direção do futuro que Deus tinha preparado para ele. Que Moisés está morto na sua vida e você não consegue avançar. Que Moisés está morto na sua vida e você não consegue mais se levantar. Que Moisés está morto na sua vida, que está gerando em você uma apatia, uma paralisia espiritual. Deixa eu falar uma coisa com você. Eu conheço muitas pessoas que quebraram. Eu conheço pessoas que quebraram financeiramente. Eu conheço pessoas que quebraram emocionalmente, que entraram em ansiedade, em depressão. Mas a pior quebra que existe é a quebra espiritual. Sabe por quê? A quebra espiritual, ninguém vê o que está acontecendo dentro de você. Ninguém pode identificar o que está acontecendo dentro de você. Você pode estar aqui se movendo em alguns dons, mas sem estar fluindo no Espírito de Deus. Está quebrado, ainda que esteja andando. Que o Espírito diz à igreja. Ouça o que o Espírito diz à igreja, a favor do reino de Deus. Coloca os seus sentidos, alinha os seus sentidos na frequência de Deus. Sabe o que acontece com a gente? Quando a gente está esperando alguma coisa que a gente amava muito viver, voltar, a gente perde os sentidos. Sabe o que acontece quando a gente não acredita mais no que Deus vai realizar na nossa vida, olha para o futuro e não vê mais esperança? Os nossos sentidos são alterados. Você não consegue ver, você não consegue mais ouvir. E o Espírito de Deus está dizendo que nós precisamos ouvir o que Ele está dizendo à sua igreja. Nós precisamos ver. Hoje você precisa ver o que Deus está colocando diante de você. Ainda que você se sinta inseguro para isso. Ainda que você tenha medo. Ainda que você não saiba como fazer. Deus está dizendo, eu tenho um caminho novo para você. Olha o que Deus diz para Jeremias no capítulo 1, no versículo 5. Antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. Antes que saísse da madre, te consagrei, te designei, te constituir. Essa palavra no original, esse verbo no original, ele fala a respeito
dá a Jeremias, Deus estava dando a Jeremias como presente para as nações. Ele estava dizendo assim: Jeremias, eu designei você. Ei, eu constituí você. Jeremias, eu dei você de presente para as nações. A mesma coisa que ele estava dizendo para Josué: veja o caminho que eu estou mostrando para você. Sabe uma coisa que eu entendo, irmãos? Eu entendo que eu e você somos instrumentos específicos de Deus para ocupar territórios necessários nessa geração. Eu e você seremos resposta de Deus para alguma obra específica que Deus quer realizar nessa geração. Tem um lugar que Ele mostra para você que só você vai poder ser resposta. Por isso você precisa ver o que está sendo posto diante de você. Veja, mulher, veja que eu estou te colocando como resposta para sua casa. Veja, mulher, veja o que eu tenho preparado para você. Eu te dei de presente para as nações. Meu Deus, isso é poderoso demais para mim. Isso me diz que o que Deus operou na vida de Moisés, na vida de Josué, está operando na minha vida e na sua vida hoje. Por isso eu tenho convicção, e você também pode ter a certeza, tem algo novo, tem um caminho novo sendo colocado diante de você. Você precisa olhar e ver e entender que antes que toda tragédia, que antes que todo cenário desfavorável acontecesse na tua vida, Deus chegou antes, porque Ele te viu antes de tudo isso. Ele te viu antes de tudo isso. Aquilo que te surpreende, aquilo que te desespera, não surpreendeu Deus, não desespera Deus. Ele está dizendo: eu tenho um caminho novo para você. Aleluia, aleluia. Agora vai e veja. Foi isso ou não foi isso que Ele disse a Elias? Você lembra do profeta Elias, que viveu os dias mais extraordinários da vida dele? Um homem que operou no profético, um homem que via milagres acontecer, de repente começa a ser perseguido e se desespera e diz: agora acabou, estou cansado, não quero mais. E ele foge para o deserto. Muitas vezes nós fugimos para o deserto com medo de não vivermos mais as glórias do passado. Elias fugiu para o deserto, mas lá no deserto o anjo encontrou com ele: ei, come, bebe e levante-se. Come, bebe e levante-se, porque o teu caminho ainda é longo. O teu caminho ainda é longo. Deixa eu falar uma coisa para você. A mesma palavra que Deus usou para falar com Josué, Deus usou para falar com Elias. Levante-se, no original é erga-se, ponha de pé diante daquilo que está sendo posto diante de você. Veja o caminho. Ele falou com Josué, ele falou com Moisés, ele falou com Elias e está falando comigo e com você hoje. Erga-se, coloque-se de pé. Aí a gente está orando: Deus, faz algo novo, me levanta, faz o que o Senhor fez outrora. Irmãos, o que Deus vai fazer é muito mais poderoso do que o que Ele já fez até aqui. É muito mais poderoso. Não há de se comparar. E a palavra nos garante isso. Nesse novo caminho o Senhor está no comando. Nesse novo caminho o Senhor está no comando. Ative os seus sentidos. Veja o que Deus está colocando diante de você. Veja, porque às vezes a gente não quer ver. Veja, porque às vezes a gente não quer que seja dessa forma. Não, Senhor. Não, Senhor. Era com Moisés, não. Era com Moisés. Mas agora, terceiro lugar, a estação mudou. E agora? Assuma com fé o que Deus está colocando em suas mãos. Assuma com fé o que Deus está colocando em suas mãos nessa nova estação. O versículo 2. Chegou a hora de você conduzir todo este povo.
chegou a hora de você conduzir todo esse povo. Deus está falando com Moisés o seguinte: agora é com você. Deus está falando com Josué, perdoe-me. Deus está falando com Josué, agora é com você. Sabe o que Deus está revelando aqui com essa palavra? Deus está revelando que Ele acredita na gente, ainda que a gente não acredite. Ei, meu irmão, minha irmã, Deus acredita em você, ainda que você não acredite no seu potencial. Deus acredita em você. Ele está dizendo para você: agora é contigo, agora é com você. Sabe por quê? Alguns Moisés morreram na sua vida, para que você pudesse se levantar. Porque se você não tivesse perdido Moisés, talvez você ainda estivesse se apoiando nele. Ah, Josué, ele estava se apoiando na liderança, era tão boa, era tão confortável estar com Josué na liderança, com Moisés na liderança. Era tão bom, tão maravilhoso estar com ele. Mas e agora? E agora que o negócio de Deus não é mais com Moisés, o negócio de Deus é com Josué. E agora que você perdeu algo que você considerava importante, e agora que você perdeu um relacionamento, e agora que a empresa está falida, e agora que você perdeu um ministério, e agora que você perdeu talvez a sua família, Deus está dizendo para você: agora é contigo, o que eu vou realizar é com você. A obra não vai parar. Às vezes a gente acha que Deus está insensível às nossas demandas. A gente acha que Deus está insensível. Imagine o cenário. Josué, desesperado com a perda do seu mentor. Quem tem um mentor sabe. Quando Moisés morre, é como se um pai estivesse morrendo. A família parece que desentrega. E agora, tínhamos a promessa, estávamos juntos. E agora, acabou. Mas o que Deus fala? Deus fala para ele: Josué está morto. Mas olha aqui, ó. Agora é com você. Olha o que eu estou te mostrando. Parece que Deus está insensível. Parece que Deus está dizendo assim: Deus não está deixando nem eu viver o meu luto. Se o teu líder te chamasse no meio do teu luto e dissesse assim: João, sei que você está no luto aí, mas agora ele morreu. Ainda tem muita obra para você fazer, se levanta. O que você iria dizer? Talvez você dissesse assim: nossa, que insensibilidade. Não está percebendo que eu estou no meu luto? Não está percebendo o que eu estou vivendo? Deus fez isso. Deus fez isso com Moisés, com Josué. Josué morreu. Agora é contigo. Se levanta. Olha aqui o que tem para conquistar. Sabe por quê, irmãos? Por isso que a obra de Deus, por isso que a igreja de Jesus, ela é uma igreja inabalável. As portas do inferno não prevalecem contra a igreja do Senhor Jesus, porque ainda que as pessoas parem, ainda que as pessoas morram, a igreja de Jesus, ela permanece viva, constante, andando e realizando a sua missão na terra. E a gente precisa olhar para isso. A gente precisa olhar. Josué não queria liderança. Era melhor para ele se apoiar em alguma coisa, mas agora Deus está dizendo: a forma mudou, as ferramentas mudaram. Irmãos, percebam comigo. Com Moisés, a forma de Deus dirigir e se manifestar o povo era através do quê? Era através da nuvem. A nuvem se movia, o povo se movia. A nuvem se movia de novo, o povo se movia. Agora Deus levanta Josué. E o que Deus fala para Josué? Agora eu vou me mover de uma forma diferente. Onde você pisar a planta dos teus pés, eu vou te dar. A igreja de Jesus precisa estar preparada para a forma de Deus se mover diferente, nas estações diferentes. Presta atenção, o que Deus está falando com você hoje. Se eu me movia de uma forma com você, agora eu estou me movendo de outra forma. Tem pessoas que estão assim, pedindo uma resposta para Deus, dizendo: o Senhor sempre falou comigo em sonho, se o Senhor não falar comigo em sonho, eu não vou fazer mais nada. Você está perdendo a oportunidade de ver que Deus está se movendo agora na sua vida de
de forma diferente. Deus não está falando mais com você em sonhos. Deus vai levar você para o secreto. Deus vai te colocar num lugar de dependência, com Ele. Você vai orar, jejuar, e Deus vai se levantar e falar contigo. Não é mais com sonho. Eu sempre pedi a Deus sinal. Deus sempre falou comigo através de sinal. Para. A igreja de Jesus precisa parar de ser imatura e se mover no fluir do Espírito de Deus. Se Ele falava de uma forma com você há um tempo atrás, na estação anterior, há uma nova estação que já chegou e você não pode negar que chegou. Agora tem uma nova forma dele falar com você. Se mova, Josué, pise. Sabe por que a gente não está vivendo algumas coisas? Porque a gente não tem fé para pisar. Sabe por que algumas coisas a gente não consegue conquistar? Não é porque Deus não quer fazer. É porque a gente não tem fé para pisar e ver Ele fazer. Mas nessa manhã Deus me trouxe aqui para dizer para você: há um tempo novo, a estação nova chegou na tua vida. Moisés morreu, mas o que eu tenho agora é com você. Se levante, veja o que eu estou te mostrando e assuma com fé aquilo que eu estou colocando nas suas mãos. O meu desejo agora é que você pise, e onde você pisar eu vou te dar. Igreja, sabe o que é isso? Espírito de ousadia. Isso é espírito de ousadia. Está com medo, está inseguro, está preocupado, não sabe como vai ser, está sofrendo, mas eu vou pisar, porque Ele garantiu. E se Deus deu a promessa, Ele garante o cumprimento da promessa. Agora a atitude é minha, a ação é minha. Eu tenho que pisar. Para o ministério se mover, eu tenho que fazer o que eu nunca fiz. Eu tenho que me mover de forma diferente. Eu tenho que fazer o que eu nunca fiz, para que algo novo se mova. Hoje é manhã de troca de vestes. Deus quer trocar a sua vestimenta hoje. Talvez você esteja sofrendo, dizendo que Deus não te ouve mais, dizendo que Deus não te responde mais como te respondia. Mas talvez hoje Deus está dizendo para você: na verdade, quem não me ouve mais é você. Eu falo e você não percebe. Eu falo e você não ouve. Eu mostro e você não vê. Qual foi o Moisés que paralisou você? Eu quero profeticamente declarar que os seus sentidos voltarão a estar em harmonia com o Espírito de Deus. Os seus sentidos voltarão a estar em harmonia com o Espírito de Deus, porque o que Deus quer fazer nessa geração, através da sua vida, depende dos seus sentidos aguçados com o Espírito de Deus. Amém? Não é com você, é com você que Deus está falando. Sabe com quem que Deus está falando aqui? Com pessoas que há muito tempo não se movem mais no profético com Ele. Com pessoas que se acostumaram a ver Deus se movendo de uma forma, como Deus não se move mais, está inerte. Sabe o que aconteceu com aquele homem que estava há 38 anos no tanque, esperando as águas se moverem? 38 anos na mesma condição, 38 anos conformado. Quando Jesus chega próximo àquele tanque e olha para aquele homem, ele faz uma pergunta. E qual é a pergunta que Jesus faz para aquele homem? Queres ser curado? Jesus não sabia que ele queria. Jesus sabia. Mas Jesus tinha dúvida se aquele homem estava disposto a ser curado mesmo. E qual foi a resposta do homem? Não tenho ninguém. Não tem ninguém que me ajude quando as águas se movimentam. Não tem ninguém que me coloque lá. Sabe o que nós fazemos com Deus? Deus está mostrando algo novo para a gente. E a gente está dizendo: eu não posso. Aí a gente começa a falar sobre crenças limitantes, sobre aquilo que limita a nossa vida. Eu não posso, e a gente se justifica. Sabe por que eu não me movo em Deus? Porque eu não tenho habilidade para falar. Sabe por que eu não me movo em Deus? Porque eu não tenho nenhum dom como aqueles que cantam, que tocam, que pregam. Não. Sabe por que eu não faço o que Deus manda eu fazer? Porque ninguém me ajuda, ninguém me promove, ninguém me dá um cargo, ninguém me dá.
um título. Por isso que eu não faço. Nessa manhã, Deus está dizendo assim, você quer? Então pisa na terra que você quer possuir. Pisa, porque tem uma promessa. Eu vou te dar. Na verdade, Deus quer dar. Ele só está esperando você pisar. Eu quero concluir essa mensagem dizendo para você: você não poderá conquistar um lugar que seus pés não tenham pisado antes por fé. Vou repetir. Você não poderá pisar num lugar que seus pés não tenham pisado antes por fé. Chegou o dia, chegou a hora de movimentar os seus pés novamente. Amém. Para finalizar, pare de esperar o que não vai voltar mais na sua vida. Veja o caminho novo que está sendo colocado diante de você. E assuma por fé a liderança, assuma por fé aquilo que Deus está confiando em suas mãos. Para tudo isso, tudo o que você precisa é ser o que Deus disse para Josué que ele precisava ser. Tá, Senhor, eu aceito que a estação mudou. Eu aceito agora e estou vendo que tem o caminho. Estou com medo, estou inseguro, mas vou assumir o que o Senhor tem para mim. O que devo fazer? Seja forte e corajoso. Seja forte e corajoso. Seja forte e corajoso. Mas não é o Senhor quem vai me dar, já deu. Tem dentro de você uma força e coragem para viver o que você não tinha condição de viver. Tem muita gente que está adaptada à condição que estava, como aquele homem que estava na beira daquele tanque de Betesda. Está adaptado. Há 38 anos eu me movo da mesma forma. Mas agora Deus está dizendo para você: seja forte e corajoso para se mover no meu espírito. Deus vai te dar em novidade algo novo. A estação nova chegou. Não é para o seu desespero. É a hora de trocar as suas vestes. Amém? Feche os seus olhos. Feche os seus olhos. Eu posso ver por meio da fé. Eu posso ver por meio da fé. Eu não enxergava. Eu não enxergava. Até que Deus mudou o que em mim? Deus não mudou a minha condição imediatamente. Eu continuava doente, mas Deus mudou o meu sentido. Antes eu não via. Agora que eu aceitei que a nova estação chegou, que Moisés tinha morrido, agora eu posso ver. Eu posso ver o que ele vai realizar. Eu posso ver. Ainda que eu esteja numa condição tão desfavorável. Eu estava adoecida. O processo ainda era longo. A dor ainda era presente. Mas a dor faz parte do processo, irmão. A dor faz parte do processo. É a hora de você ver pela fé. Aceitar a nova estação. Deus quer curar homens e mulheres aqui nessa manhã, não somente com curas físicas, mas homens e mulheres que ao longo da sua jornada, que isso não é difícil acontecer, ao longo da sua jornada perderam os sentidos, ao longo de sua jornada enfrentaram desânimo, enfrentaram o medo, enfrentaram a morte de um ente querido, a morte de relacionamentos. Mas eu quero te lembrar que o que não morreu na sua vida é a promessa se mantém de pé. Seja forte e corajoso para enfrentar a doença. Seja forte e corajoso para enfrentar o desânimo. Seja forte e corajoso para enfrentar a morte dos relacionamentos, a morte de alguém que você ama. Seja forte e corajoso para enfrentar o medo. Se você hoje está dizendo para Deus: eu quero um novo tempo com o Senhor. Eu aceito que a estação mudou. Mesmo com medo, mesmo inseguro, eu estou aqui hoje para mudar as minhas vestimentas.
Eu estou aqui hoje para mudar minhas vestimentas, Senhor. Eu quero receber do Senhor. Você que quer aceitar e que vai aceitar o desafio e acreditar no seu potencial, que agora é com você, nesta estação, Deus quer usar você. E Moisés, é você. Deus não precisa mais de Moisés. Deus precisa de você. Porque se Deus precisasse de Moisés, ele não teria morrido. Deus precisa de você. Se você hoje está se levantando e dizendo: conte comigo, Senhor, eu estou trocando as minhas vestes, eu gostaria de orar por você no altar. Eu quero também fazer um segundo apelo. Eu quero orar por pessoas que estão doentes fisicamente e emocionalmente. Há uma direção do Espírito. A pastora vai ungir todas as pessoas que estão enfermas aqui, que se sentem paralisados pela enfermidade. O Espírito de Deus está aqui. Então você que está sofrendo uma enfermidade e vai receber a unção, fique desse lado. Você que está trocando a sua veste e assumindo o que Deus te deu para essa nova estação, fique do lado, aqui do meu lado esquerdo, do meu lado direito. Quem vai receber a unção? E quem quer as duas coisas, pode ficar aqui, mas fica separado para a unção eu vou orar por você pelas duas coisas. Glória a Deus. Irmãos, não faltarão ministros de Deus para o novo tempo. Não faltarão homens e mulheres que Deus vai usar nesse novo tempo. É com você. Deus acredita em você. Deus acredita no teu potencial. Aceita agora. Eu posso perceber com os olhos da fé o Espírito de Deus. O Espírito de Deus ajudando você a trocar as suas vestes agora. Senhor, eu sofro. Tem pessoas aqui que estão angustiadas, que sofrem porque não são usadas mais por Deus como eram usadas no passado. É para você essa palavra hoje. Eu estou dizendo para você hoje: chegou um novo tempo de Deus na tua vida. Chegou um novo tempo. Agora Deus não vai se mover mais na nuvem, mas você vai ter discernimento. E você vai colocar o teu pé onde você quer possuir. E Deus te dará por herança. Ah, Deus está falando com mulheres, homens aqui. Homens que se frustraram porque Moisés morreu. E que não acreditam que Deus tem um futuro. Eu quero declarar sobre a sua vida que os melhores dias da sua história não estão no passado. Os melhores dias da sua história estão começando hoje. Os melhores dias da sua história com Deus está começando a partir de hoje. Pai, aí estão os teus filhos que se levantaram, se ergueram, como o Senhor declarou. Levante-se, erga-se. Eles se levantaram e se ergueram. Estão aceitando, Senhor, que a nova estação chegou. O novo tempo chegou. Oh, aleluia. O novo tempo chegou. O novo tempo chegou. Agora, Senhor, ajude-os a mudar as vestes. Espírito de Deus, o Espírito de Deus está trocando as suas vestes. Eu sinto uma unção de Deus. Uma unção de Deus agora nova sendo derramada sobre a sua vida. Uma unção de Deus, uma porção de criatividade. Uma unção de Deus, uma porção de inovação. Uma porção de Deus, uma porção atualizada de Deus para o mover dele na tua vida, nesse novo tempo, nessa nova estação. Ele te deu uma promessa e a tua promessa não morreu. A tua promessa não morreu. Onde você pisar, Ele vai te dar. Eu quero, em nome de Jesus, declarar sobre a sua vida mudança de cenários. Águas que estavam paradas, seja na tua vida financeira, espiritual, seja na tua vida ministerial, na sua vida emocional, na sua vida sentimental. Águas que estavam paralisadas se movem agora. Sinta as águas de Deus se movendo em teu favor. Sinta as águas de Deus. E Ele está dizendo: seja forte. Seja forte, mulher. Seja forte e corajosa. Ele não te deixou, nem te desamparou. Não, não, não. Ele te viu.
Ele te viu. Antes que tudo acontecesse. Antes que Moisés morresse. Antes que a estação mudasse. Ele viu. Recebe agora as novas vestes para esse novo tempo. Recebe agora um revestimento, uma unção de Deus nova sobre a tua vida, para esse novo tempo, essa nova estação. Você vai fluir. Deus ainda tem obra com você. É com você a obra dele. Ele acredita no teu potencial. Você vai agora mergulhar. Deus está destravando aqui. Deus está destravando aqui homens e mulheres. Deus está destravando aqui destinos. Deus está tocando em lábios aqui. Lábios que não conseguem mais se mover nesse tempo. Deus está tocando nos seus lábios. Não faltará fogo de Deus sobre a tua vida. Recebe a tua porção agora. Filho amado de Deus. Filho amado de Deus. Deus está dizendo com algumas pessoas aqui que Ele está aguardando. Ele está aguardando você pisar o lugar que Ele quer que você possua. Você vai sair daqui renovado no Espírito. Essa palavra não é uma palavra de um homem. Essa palavra é a palavra de Deus para a sua vida. Uma palavra de ativação. Seja ativada para empreender na sua vida espiritual, emocional e financeira de maneira diferente. Recebe agora a porção do céu. Recebe agora.